Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você acompanha essa entrevista e todas as demais no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube ou então na página do Jornal da Orla no Facebook. Convido você a tocar no sininho, nosso canal no Orla Play, no YouTube, e ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. E hoje vou receber dois arquitetos que agora se tornaram escritores. Estão lançando uma obra sobre outro arquiteto, Oswaldo Corrêa Gonçalves, arquiteto cidadão. Estou recebendo aqui na redação do Jornal da Orla, para mais um programa Orla Play, Gino Caldato Barbosa e Rui Eduardo Debs Franco. Gil, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao Orla Play. Marco, é um prazer enorme estar aqui no Jornal da Orla e junto com o colega Rui, sobretudo para divulgar não a obra em si, mas a memória do arquiteto Oswaldo Corrêa Gonçalves, que é um personagem que nos traz muitas recordações, e boas recordações, e um grande realizador. Rui, obrigado por participar do programa, seja bem-vindo. Marcos, obrigado. Quem agradece sou eu, a oportunidade da gente poder divulgar o nosso trabalho, falar um pouco da vida do Oswaldo Corrêa Gonçalves, que tanta contribuição trouxe para nós, ex-alunos da Faculdade de Arquitetura de Santos e para os arquitetos de maneira geral, do estado de São Paulo e do Brasil. Gino, queria começar perguntando para você contextualizar, para quem não é muito conhecedor de arquitetura, queria que você contextualizasse a importância do Oswaldo Corrêa Gonçalves para a arquitetura do Brasil. Oswaldo, podemos começar pelo fato do Oswaldo pertencer a uma geração pioneira de arquitetos brasileiros que começaram a se embrenhar pelo ideário da arquitetura moderna. Em outras palavras, foram os primeiros modernos, particularmente de São Paulo, né? Na arquitetura moderna já se desenvolvia com muito mais rapidez no Rio de Janeiro, a partir de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e tantos outros arquitetos que orbitavam em torno desses dois gênios da arquitetura. E em São Paulo está um pouco mais atrasada, né? Até porque a formação do arquiteto estava muito atrelada ao curso da Politécnica, da Escola Politécnica da USP, isto é, engenharia. E, então, demorou muito para os arquitetos se rebelarem e buscarem, né, dentro do curso de engenharia, informações acerca da arquitetura moderna. E, praticamente, né, eles encontraram isso em viagens no Brasil, por exemplo, viagens no exterior, e algumas publicações que também chegavam. Então, o arquiteto Oswaldo pertence a esse grupo pioneiro de arquitetos de São Paulo que começaram, vamos dizer assim, de uma maneira diletante, produzir e conhecer a arquitetura moderna. E para nós, da região de Santos, em Baixada Santista, o arquiteto Oswaldo foi o pioneiro na difusão, né, dessa estética, né, moderna da arquitetura. O Rui, eu queria que você contasse para a gente, o Oswaldo teve vários projetos em diversas cidades do Brasil, mas aqui em Santos, aqui na região, de modo geral, ele teve projetos emblemáticos. Eu gostaria que você falasse para a gente em que medida os projetos do Oswaldo ajudaram a mudar o cenário urbano das cidades aqui da nossa região. Bom, a contribuição arquitetônica do Oswaldo é enorme, né? E na cidade de Santos não seria diferente, uma vez que ele é santista, né? O Oswaldo é nascido em Santos, em 1917, né? E o Oswaldo fez prédios importantes, não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem o Centro Cultural lá no Canal 1, né? Temos o edifício sobre as ondas no Guarujá. Infelizmente, ele tinha uma obra muito importante, que foi o Sesc Senac ali na Conselheiro Neves, que foi desfigurado por conta de uma reforma, né, programada pelo pessoal do Senac, né, e que acabou descaracterizando totalmente a obra dele. Tem prédios importantes também na área esportiva, por exemplo, o Clube Atlético Santista, né, que pouca gente sabe que é dele, né. O Oswaldo fez também deu uma contribuição enorme para a criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos,
além do plano diretor da cidade, que é de 1968, né, que é uma obra, que é um trabalho extremamente importante, o qual ele divide com outros arquitetos, né? O Gino, o Rui relacionou uma série de obras interessantes, importantes, aqui em Santos também, em Guarujá. E uma das mais emblemáticas é a do Centro Cultural Patrícia Galvão, que abriga o Teatro Municipal e outras instalações ali da Secretaria de Cultura. E me parece que esse projeto é um projeto premiado. Eu queria que você contasse para a gente o que tem de tão especial, quais são as peculiaridades desse projeto do Oswaldo. O projeto do Teatro Municipal de Santos, ele sofreu bastante transformação, né? O primeiro projeto foi de 1961. E inicialmente estava sendo previsto que o seu projeto fosse concebido no Canal 3, na praia, em cima, né, da areia da praia. Já é uma ousadia, né? À época, acho que no Brasil e nem no mundo existia um teatro que seria literalmente à beira-mar, né? E, porém, acho que talvez por diversas questões técnicas, né, problema da tábua da maré, enfim, esse projeto, a proposta foi abolida e encontrou-se um novo terreno ali na confluência na Avenida da Costa com a Francisco Glicério, né, onde hoje se encontra o edifício da Prodesan. Né, naquele terreno de esquina, um terreno relativamente pequeno, o teatro, então, foi pensado em que o edifício em si ocuparia, né, teria aquela configuração em função do próprio desenho do terreno, né, prismático, né? E esse projeto ele acabou sendo premiado na Bienal de Arquitetura, né, categoria de arquitetura de teatros. Ele foi premiado, o projeto foi realizado pelo Oswaldo Correia Gonçalves, junto com jovens arquitetos que foram alunos dele na FAUSP, né, o Eduardo Sanovic e o Júlio Katinski. Abraão Sanovic. Abraão Sanovic, desculpe, Eduardo Filho, Abraão Sanovic. E em cima desse projeto, né, então começou a se pensar a realização do teatro. Porém, o terreno foi solicitado para a construção da sede da Prodesan e buscou-se posteriormente um novo terreno que só foi na década de 1970 que foi então encontrado aquele amplo praticamente uma quadra, né, quase uma quadra ali no Canal 1 e o projeto foi modificado. O edifício do teatro em si não, mas ele foi ampliado com aquela grande laje, né, uma grande marquise. Embaixo estaria inserido uma série de equipamentos culturais, portanto virou um grande centro cultural, um equipamento cultural de grande relevância e muito generoso, né, porque o programa de necessidades que ali foi pensado até hoje, né, ele serve e, enfim, quer dizer, demonstra como os arquitetos foram muito cuidadosos na elaboração do projeto e generosos realmente com esse programa, com o dimensionamento do programa. Rui, o Oswaldo concebeu vários projetos que se tornaram referência na cidade. O Gino acabou de falar do Teatro Municipal, e tem um outro aí que é de autoria dele, mas parece que ele foi alterado, que é o do conjunto habitacional ali na Aparecida, Bem lembrado, Marco. feito que hoje se chama BNH, mas na verdade é uma referência ao Banco Nacional de Habitação, que é conjunto habitacional Humberto Castelo Branco, né? Na verdade a gente deveria esquecer esse nome, né? Eu queria que você falasse para a gente aí a importância, a complexidade de fazer um conjunto habitacional, que durante muito tempo foi o maior conjunto habitacional de Santos, e quais foram as alterações entre a concepção e a construção. O Oswaldo pensou nesse conjunto com uma enorme generosidade, né? Se vocês virem as fotos da maquete, ou a foto da maquete, é um edifício sim e um não. E aí o pessoal resolveu enfiar uma cunha aí e superdimensionou, colocando os edifícios muito mais próximos uns dos outros, né? Isso criou um certo caos, assim, um caos arquitetônico. Bom, enfim, ele sofreu essa modificação, a revelia do projeto do Oswaldo. Naquele período, havia uma tendência muito grande de se fazer conjuntos habitacionais, né, principalmente voltados para o pessoal de baixa renda, né?
Mesmo assim, os apartamentos são extremamente generosos. Eu conheço alguns apartamentos, claro, eu tive alguns amigos que ali moraram, né? E as plantas são muito bem resolvidas e muito generosas. E hoje esses apartamentos são disputados, pense você, né? Por terem essa planta muito bem definida, né? Então, esse conjunto habitacional ele vinha assim juntamente com aqueles outros conjuntos que estão ali próximos, né? E com isso atendeu uma tendência, né, que existia na época desses grandes conjuntos habitacionais, né? E o Oswaldo ali foi muito feliz, né? Infelizmente deu no que deu e lamentavelmente a gente tem que conviver com esses enganos, né? O Oswaldo foi muito inovador nas ideias dele e uma das inovações também ele realizou em Guarujá, o edifício Sobre as Ondas, que hoje, em pleno século XXI, ele continua sendo muito atual, né? Ele traz um conceito que ele pensou lá atrás. Eu queria que você explicasse para a gente essa mistura de residência com aquele conceito de edifício-clube. É mais ou menos isso, Gino? Sim, sim, você está coberto de razão. O edifício Sobre as Ondas foi concebido numa época que o Oswaldo era quase que um recém-formado, podemos assim dizer. Ah, ah, talvez a pouca experiência ainda num projeto de relativa dificuldade para um profissional com pouco tempo de experiência, o exigiu vamos dizer assim, solicitação de um importante e respeitado profissional na época que o ajudou nessa empreitada, né? É importante ressaltar que o edifício Sobre as Ondas foi, foi trazido, né? Vamos dizer assim, o cliente foi o Oswaldo que trouxe, né? O médico conhecido da família, né? O Roberto. Agora me foge Precisa ler o livro. me foge o nome. Ele queria fazer um empreendimento imobiliário naquela região, foi com o Oswaldo na área, o Oswaldo falou, esse é o local, né? No local existia um pequeno restaurante já decadente, e o Oswaldo, então, falou que aquele local era o local ideal para fazer o projeto, e diante disso, o Oswaldo, então, montou a equipe, né, para participar do trabalho, e assim realizou o projeto, né? Um projeto que realmente é muito interessante, porque ele compreende no seu programa de necessidades apartamentos com diversas tipologias, né? E ao mesmo tempo existia um restaurante, né, que serviria aos condôminos, e as pessoas também pudessem usufruir, um solar para as pessoas poderem tomar banho de sol e uma conexão direta, né, dessas lajes com o mar. Então, o mar era uma parte que se incorporava ao edifício, o mar e a praia em si, né? Que o tornava único também na paisagem e com essa relação entre o meio natural, né, a natureza e o espaço construído. É um edifício que virou o cartão postal do Guarujá por muito tempo, até hoje é uma referência, quer dizer, ele é tombado pelo patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, turístico do Estado de São Paulo, Condefat. E então, quer dizer, e até hoje, né, os condôminos ali residem, tratam o imóvel com muito carinho, né? Então, Inclusive o Oswaldo chegou a ter um apartamento lá e morava lá, dado o apreço que ele tinha, né, pelo edifício. Ô, Rui, agora eu queria falar um pouquinho mais da arquitetura, vamos dizer assim, do ponto de vista mais filosófico. Muita gente não entende a função, a missão da arquitetura. Muita gente confunde até com engenharia, ainda existe isso. E a gente sabe muito bem de que a arquitetura ela tem a função de garantir construções que ofereçam mais qualidade de vida às pessoas e também uma melhor organização do espaço público, do urbanismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a missão da arquitetura. Bom, a formação do arquiteto e do urbanista é essencialmente uma formação humanista. Então, o arquiteto ele será preparado para pensar as edificações
para que elas proporcionem o melhor conforto e o maior, eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas a maior Ajuda aí, Gino. estabilidade, né? A maior estabilidade das pessoas dentro das residências, ou seja, um conforto térmico, conforto acústico, etc. Pensando nas cidades, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, né, que é um pouco controverso, que é o caso de Brasília, né, que é um grande feito, apesar de todos os atropelos que aconteceram na ocasião. Isso é sabido, a história está contada aí, escrita e reescrita em vários livros, mas esse é um dos maiores laboratórios que se tem na história do homem contemporâneo, que é a cidade de Brasília. Ela, de fato, era uma cidade que foi pensada para o carro, né? Entretanto, os espaços generosos nos seus edifícios, com baixa altura, etc., permite que você tenha um panorama fantástico, um panorama muito bem estruturado do horizonte, né? E da cidade como um todo. Aproveitando, inclusive, a ventilação, né? Que lá existe, né? Que é bem abundante no Planalto Central, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que sim. Ô, Gino, ainda falando sobre questão da arquitetura, da importância da arquitetura, Santos tem um patrimônio arquitetônico, histórico muito rico. E volta e meia reacende a polêmica sobre os tombamentos, sobre a preservação dos imóveis de interesse histórico e arquitetônico. Muita gente acha que no centro histórico, por exemplo, só existe velharia. Você já ouviu várias manifestações suas de que não é nada disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da preservação do patrimônio histórico. E uma pergunta direta: um imóvel tombado, ele impede a realização de projetos no centro histórico ou não? Uhum. É bem instigante a tua pergunta, né? Na verdade, um pouco a gente podia fazer um programa inteiro só sobre isso, fico à né? disposição, porque é um assunto que eu milito há muito tempo, né? Atuo profissionalmente nessa área, e é uma coisa que, particularmente no Brasil, particularmente em Santos, que não deveria ser, a questão da memória, preservação da memória, é algo mal visto, tratado com muito preconceito. E isso se dá pela desinformação, né? E os meios de informação são relativamente, diretamente responsáveis por isso. Preservar a memória é parte vital das pessoas se sentirem cidadãs, né? Preservar a memória corresponde diretamente à nossa identidade, a nós nos reconhecermos, né? Enquanto cidadão, enquanto seres que vivem num espaço urbano, que coexistem nesse espaço urbano, que se identificam com ele. Então é importante ter referências físicas para a gente se identificar, saber que aquele espaço nos pertence. E aí está a ideia do pertencimento. E essas referências da memória saem, nós começamos vai surgir em nós um tipo de um esquecimento programado. Aos poucos nós vamos não lembrando mais das coisas, e isso vai gerando um desinteresse pela cidade. A quem interessa isso? Então, esse é o primeiro caso. E talvez o fato talvez essa forma de tratar, né, a memória e os suportes da memória como velharia já vem carregada de uma série de preconceitos, né? No Brasil, o velho é o que não serve, né? Você vê que o idoso já, né, como é que é tratado, né? O velho que não serve mais. Então, a arquitetura, né, a arquitetura é parte desse processo e dessa teia de significados que compõe a nossa formação da nossa memória. E a memória coletiva, ela tem aspectos incomuns. Então, a arquitetura é um elemento essencial na formação dessa memória urbana. A destruição da arquitetura, seja ela de qual tempo for, né? Não existe uma arquitetura, para ela ter valor, ela precisa ter um tempo. Ela tem um valor
diversos valores, né? Afetivo, cognitivo, histórico, político, Estético. enfim, são vários os juízos de valor que a gente pode atribuir ao patrimônio. E essa atribuição de juízo de valor não depende da idade do edifício. Tá? Por isso que a gente vê, por exemplo, no caso dos edifícios do Oswaldo Corrêa Gonçalves, eles sofreram mutilações, o Rui comentou, do edifício do Sesc Senac da Conselheiro Neves, mas os postos de gasolina, né, que existia na ponta da praia, né, o da Brás Cubas, né, que eram marquises que tinham pinturas murais, né, Do Irênio Maia. projetos assim muito bonitos e significativos, além do Sesc Senac citado, enfim, e entre outros, descaracterizaram, foram demolidos, né? Algumas casas de praia, que também é um projeto extremamente ousado que o Oswaldo criou, para os surfistas, né? Um pavilhão de praia, que era uma coisa bem despojada, também foi tudo destruído lá no Guarujá. Isso vai gerando esse problema. Por isso que, talvez, em Santos, as pessoas acham que o que interessa, o que tem valor, é uma muretinha, né? A muretinha é um símbolo, né? Pegar Rio de Janeiro, o Corcovado, né? O Pão de Açúcar. Em São Paulo, o edifício Copan, né? São símbolos. Torre Eiffel, em Paris. Em Santos é uma muretinha de praia, né? Que foi construída pela prefeitura, um projeto sabe lá Deus de quem, até hoje é uma incógnita. Né? Tudo bem, as pessoas acharam que tardiamente se identificaram com aquilo, mas há outras coisas que são mais importantes, né? E a arquitetura, elas são as pedras da nossa cidade, aquelas pedras que a gente vai andando, vai pisando e vai reconhecendo como nosso lugar, né? Que a ausência delas vai gerando um desinteresse coletivo, uma que a gente fala, uma amnésia social, né? Uma amnésia é o esquecimento, né? Esquecimento que é a perda da identidade. Eu queria acrescentar só uma palavra. Eu acho que tudo aquilo que você não entende, você tende a destruir. Então, grande parte da obra do Oswaldo, não só do Oswaldo, teve esse privilégio, outros arquitetos também, aquelas obras das quais as pessoas não compreendem, elas vão botar abaixo porque aquilo não lhes interessa. Certo. Agradecer muito a participação do Gino Caldato Barbosa, do Rui Eduardo Leves Franco, que estão lançando Oswaldo Corrêa Gonçalves, arquiteto cidadão. Para finalizar, Gino, quem quiser adquirir um exemplar, como é que faz? Aqui em Santos, pode estar na livraria Martins Fontes, que está à venda, na livraria Poranga, né? E A Saraiva lá do shopping também. Saraiva, e diretamente no site da editora Sesc. Tá certo. Nas boas casas do ramo e na editora Sesc. Tá certo. Obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Obrigado.